Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Naquele filme Divertidamente, você Sim, assistiu? claro. Tem aqueles globos de vidro que a protagonista protege algumas memórias centrais. Você citou agora que você tem algumas certas saudades. Eu queria perguntar duas em uma. Qual é a sua maior saudade e quais memórias da sua infância você protege como se fosse um goleiro do Botafogo? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a minha infância, ela é completamente marcada por 2 elementos que na minha formação foram cruciais. Um deles é a relação com o futebol, e aí é uma questão até de família. Por quê? Porque eu fui criado pelo meu avô, mas mantendo sempre contato com meu pai, e o meu avô, especialmente, Luiz Orlando Grosso, pernambucano, filho de italiano nascido no Recife e tal, o meu avô não era exatamente uma figura afetuosa naquele sentido clássico, né? Meu avô era aquele nordestino mais duro, aquela coisa toda. Então a construção de afetos com o meu avô, ela se estabeleceu por um canal explícito, o futebol. E com o meu pai também, porque o meu pai também meu pai está vivo, uma certa dificuldade de expressar sentimento, aquela coisa toda do toque, uma coisa da formação, né? Machista mesmo, do homem que guarda algumas coisas, que tem uma certa dificuldade. E o futebol, então, ele tem uma dimensão na minha vida que é uma dimensão afetiva muito forte, porque o futebol foi um canal de construção, de afeto, de carinho, de recordação, de conversa, né? Sobretudo com meu avô e meu pai. E meu avô, uma figura mais dura, um modo de ser, mas que se derramava em relação ao futebol. E o meu pai, com uma certa dificuldade também de expressar sentimentos. Então, o futebol, de certa maneira, foi um construtor, né, de sentido, de afeto, de relação com o avô, com o pai. Isso, para mim, foi muito importante. E a outra questão é o carnaval, porque eu venho de uma família muito carnavalesca, uma família absolutamente macumbeira, minha avó mãe de santo e tal, e com uma relação muito íntima com o carnaval. Tanto que, para você ter uma ideia, eu passei um carnaval fora do Rio de Janeiro, que é uma loucura, né? Porque você imagina que carnaval é aquela época de você viajar e tal, mas não. O único carnaval que eu passei fora do Rio de Janeiro foi quando meus pais separados, né, estavam separados, e meu pai, por alguma razão que eu desconheço, ele resolveu viajar com os filhos no carnaval. E nós fomos para um sítio, cara, na Serra da Mantiqueira, e certamente foi a mais desesperadora experiência da minha vida. Porque era um sítio que eu lembro que só tinha água fria, né? Porra, luz elétrica não tinha, lampião, aquilo foi desesperador num nível. Tanto que até meu pai ficou desesperado, inventou a desculpa, fugiu do sítio e nós acabamos indo, conseguimos vaga num hotel em Caxambu, nunca esqueci disso. Então o carnaval sempre foi muito marcante na história da minha família. O carnaval e o futebol eram os 2 elementos cruciais. E acho que eu construí grande parte, enfim, das minhas relações afetuosas com a memória, com tudo isso, em cima desses 2 elementos. São certamente as 2 coisas mais significativas e impactantes na minha formação, o carnaval e o futebol. Eu sempre falo aqui, Simas, que o São Paulo, meu time, não são 11 jogadores de vermelho, branco e preto correndo atrás de uma bola. O São Paulo é meu pai, o São Paulo é a minha irmã mais velha, a Bruna. Quando o São Paulo joga, eles estão do meu lado. Quem é o Botafogo pra você? Botafogo é uma experiência de solidão, primeiro, porque eu sou o único botafoguense da minha família. E esse é um detalhe que é muito interessante, e é uma história que é curiosíssima, porque eu sou o primeiro carioca da família. Esse meu avô que eu citei, Luiz Orlando Grosso, é pernambucano, do Recife, e meu avô era um ardoroso torcedor do Esporte Clube do Recife. O meu avô, para você ter uma ideia, ele foi do Clube do Cimento, que era o pessoal que virava cimento, dava dinheiro para construir a Ilha do Retiro, aquela coisa toda. Então a relação dele com o esporte era uma relação muito forte, muito intensa. Quando meu avô vem para o Rio de Janeiro, o caso clássico do nordestino que sai, né, emprego, a minha avó vem com uma missão espiritual ligada a terreiro e tal. Minha mãe era muito novinha, ela nasceu no Recife,
e tal. O meu avô vem com uma missão que era no Rio de Janeiro, a de acompanhar, torcer pelo Vasco da Gama. E essa missão tinha um nome, Ademir Marques de Menezes, o Queixada, porra. O Queixada pernambucano, o esporte, né, do Expresso da Vitória do Vasco. Meu avô veio para ser Vasco. Quando o meu avô vem, o Vasco vende o Ademir pro Fluminense. E eu até já contei isso em outras ocasiões, mas a frase retumbante do meu avô, que marcou a história da família até hoje, foi... E a cena, né? Que minha mãe conta até aquela cena de papai. Ele dá uma porrada na mesa e diz: tudo menos o Fluminense. Por causa do Santa Cruz. Então, tricolor para ele era inadmissível. E aí o meu avô, ainda que tenha continuado a ser esporte, mas queria escolher um time para torcer, para ir a jogo, vai pela proximidade das cores e se transforma em Flamengo no Rio de Janeiro. Rapaz. Mal sabia meu avô que, porra, muito tempo depois, Flamengo e Sport mergulhariam na treta das bolinhas, aquela porra toda. Então, o que acontece? Meu avô instaurou o flamenguismo absoluto. Meu pai nasceu em Santa Catarina, mas meu pai foi criado entre Santos e Osasco. Meu pai foi vendedor de amendoim da Vila Belmiro, meu pai tá vivo, e é bom que a pessoa tá viva, você não pode mentir não, porque senão a pessoa vai lá, porra, meu pai, vendedor de amendoim na Vila Belmiro, tem uma relação muito forte com o Santos na formação dele, e meu pai acaba fazendo cursos vinculados, inclusive a um projeto que o Santos tinha e tal, profissionalizante de barbeiro e cabeleireiro. Meu pai vem para o Rio de Janeiro para trabalhar numa barbearia. Aliás, conheceu minha mãe assim, minha mãe era balconista de uma loja em frente à barbearia, o salão que meu pai trabalhava. Que incrível. Se conheceram. E meu pai fala uma história muito interessante, ele amava futebol e ele chega ao Rio em 63. E aí, a primeira coisa que ele quer fazer no Rio de Janeiro é ir ao Maracanã. E meu pai se aventura sozinho na final do Campeonato Carioca de 63, Flamengo e Fluminense, que é o maior público da história entre clubes que a gente tem, né? A final do Carioca de 63, Flamengo e Fluminense. E meu pai, por acaso, ele vai para um lado do Maracanã, que era o da torcida do Flamengo. E ele ficou muito impactado com aquilo tudo e tal. E no Rio de Janeiro ele acabou se aproximando muito do Flamengo também. Então é o Flamengo, cara. O Flamengo é uma marca absoluta na minha família. E eu, por razões que eu não consigo explicar direito, mas talvez para criar um contraponto, né, às figuras familiares, alguma coisa nesse sentido, porque time, né, tem gente que diz o seguinte, time você faz o seguinte, ou você segue o da tua família, ou você vai pro lado oposto, né? E os flamenguistas da minha família tinham uma bronca enorme do Botafogo, porque na década de 60, né, Botafogo e Flamengo era uma rivalidade pesada, tanto que o Zico diz que na infância dele o time que dava raiva era o Botafogo, era aquela coisa do bicho certo do manga, aquele negócio todo. Cara, e aí num certo momento da vida, eu quando era menino, eu fui todo talhado para ser flamenguista, aquela coisa de ser preparado e tal. Cara, mas não sei se é porque eu sou do contra, eu nasci dia de finados, então... Porra, já nasci num dia esquisito e tal. Porra, dia dos mortos, e eu nasci comemorando aniversário. E aí eu virei Botafogo, cara. Virei Botafogo e fui construindo meus afetos muito vinculados ao Botafogo. O que, para mim, a relação com a família em termos de futebol também foi uma coisa muito interessante, porque das duas, uma, né? Ou você constrói relação porque torce pelo mesmo time, ou constrói na base da boa sacanagem, né? Que não é agressiva. E foi sendo construído isso. E é um detalhe, o Botafogo que eu acompanhei na minha formação e tal, até ficar adulta, é o Botafogo do jejum. É aquele Botafogo da mais absoluta ausência de títulos. Então, o Botafogo sempre teve muito ligado na minha vida uma ideia, você pergunta, qual é o Botafogo? Botafogo sempre esteve ligado na minha vida a uma certa ideia de liberdade de escolha, entendeu? Porque é uma experiência de liberdade, você chegar e falar, olha, família, é esse o seu time? Não, eu quero ser aquilo e tal. E eu continuo sendo o único botafoguense da minha família.